Salve, irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para nossa última aula sobre doutrina. Nós falamos, última aula sobre doutrina com relação à doutrina das Escrituras. Nós vimos bastante a respeito da doutrina das Escrituras e hoje nós vamos complementar. Tudo que nós vimos até aqui era para preparar para esta aula, que é a aula a respeito da suficiência das Escrituras. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje, onde aprenderemos sobre a suficiência das Escrituras. Aí está, doutrina 2, a suficiência das Escrituras. Como pode ser que uma só fonte possua todas as respostas para a vida, principalmente considerando que esses ensinos venham de um texto arcaico e desatualizado? Por trás desta pergunta se esconde o desejo que todo indivíduo tem de escolher o que é suficiente para si, que é o desejo de autonomia. Exaltar a si mesmo até o lugar de seu Criador, tornando-se árbitros da suficiência. É um pecado que vem desde o Éden e que continua vivo ainda hoje, desafiando os crentes que já experimentaram as fontes da vida eterna, que fluem do nosso Salvador, proclamam que a vida e as suas leis podem apenas ser encontradas em Cristo e em sua palavra. Então, pergunta que sempre fica e que nós devemos responder é se a Bíblia pode ser suficiente para tudo, né? E quando nós falamos de suficiência com alguma coisa relacionada às Escrituras, a Deus, nós estamos falando de perfeição. Então, ela é perfeita, ela é totalmente suficiente, ela pode ser suficiente para tudo em nossas vidas? Bom, primeiramente, ela é suficiente como um guia para a vida, né? Suficiente como guia para a vida. Por quê? Porque é ela que vai nos dar instruções a respeito de como nós devemos viver. Ela vai falar de onde nós viemos. Ela está falando qual que é o propósito do homem. Ela está dando diretrizes daquilo que você pode fazer, questões morais daquilo que você pode fazer e que você não pode fazer, né? Ela dá questões também de responsabilidade para com a criação, responsabilidade para com o próximo, responsabilidade para seu relacionamento com Deus. Então, diversas coisas que dizem que estão a vida humana estão inseridas nas Escrituras. Só que essa suficiência, ela vai entrar em choque em determinado momento. Ela vai entrar em choque com a ciência, por exemplo. Ela vai entrar em choque com a racionalidade humana. Então, nós vamos aprender coisas, por exemplo, como nós aprendemos na escola, a respeito de que o homem evoluiu de uma ameba, né, para um macaco, né, passa por toda aquela, chegou até o macaco, aí depois ela continua evoluindo até depois, então, até chegar àquilo o que somos hoje. Então, a ciência fala a respeito disso, né? Nós vamos falar a respeito da racionalidade humana. Então, quando nós falamos que a Bíblia é suficiente para as Escrituras, quando nós olhamos o que o mundo fala, vai entrar em choque com aquilo que a Bíblia diz, né? E por quê? Porque a racionalidade humana, elas tratam as Escrituras como se fossem fábulas, se fosse apenas uma história. É um livro tão antigo, tão arcaico, que ela não se aplica mais ao contexto cultural em que nós nos encontramos hoje, né? Então, é isso que eles vão falar. Eles vão dizer, né, as pessoas do modernismo, né, as pessoas modernas, né, as pessoas que estão aí empenhadas com a ciência, empenhadas com o conhecimento, que acreditam que o conhecimento pode levar a gente a um novo nível, a uma nova evolução do ser humano, uma evolução a ponto de chegar à perfeição. Elas dizem que as escrituras não se encaixam no nosso mundo científico de hoje. A ciência é muito mais importante do que o que a palavra diz, né? Então é isso que a racionalidade humana vai dizer para a gente. E a Bíblia também, que é suficiente para as escrituras, que nós falamos que é suficiente para a nossa vida, ela vai chegar em choque com a verdade humana também. Por quê? Porque a verdade humana, que a partir do século XX, do século XX para cá, ela sofreu uma alteração, né?
já, apesar de muitas pessoas crerem na ciência, há uma certa incredulidade com todos os tipos de sistema. Há uma incredulidade com os tipos de sistemas doutrinários, que é o que a igreja prega. Há uma incredulidade com sistemas igual o que a ciência prega também, anuncia que há leis estabelecidas que regem todas as coisas, que sustentam a vida, que são sempre verificáveis, questões da, da vida científica, do relacionamento científico, que muitas pessoas rejeitam. Por que que nós olhamos hoje um crescimento tão acentuado, tão grande daquelas técnicas, né, daqueles medicamentos que não são científicos, holísticos, que são funcionais, então aquelas florais de Bach, técnicas de relaxamento que podem trazer algum tipo de bem-estar para a sua vida, até mesmo adaptações na alimentação que as pessoas acreditam que pode até mesmo curar câncer, como tomar chá e comer alguns tipos de frutas e verduras que auxiliariam em resolver doenças. Não há respaldo científico para isso, mas as pessoas perderam a credibilidade na ciência e elas estão procurando outras coisas para se sustentar. Então, a verdade já não é tão absoluta, nem o que a ciência diz, nem o que a Bíblia diz, nem o que nada possa especificar, porque uma coisa é verdade hoje, amanhã ela não é. Então, esse rompimento com a verdade torce um certo tipo de pluralidade. Já que não existe uma verdade absoluta, como que eu posso crer na Bíblia como suficiente para a minha vida? Já que eu tenho que aceitar todas as coisas como sendo verdade, que é a pluralidade, a importância das escrituras diminui. Isso facilita que você dê atenção a outras questões, como, por exemplo, o espiritismo, como, por exemplo, é, formas de pensar do hinduísmo, né, do shintoísmo, de outras religiões, que nós olhamos, achamos que é bonito, e se é bonito, serve para mim. Então, as escrituras já ficam em segundo plano, porque ela é verdade, assim quanto é verdade também todas as outras religiões. Por quê? Porque a verdade hoje, para essa sociedade que nós chamamos de sociedade pós-moderna, elas perderam todo o referencial de verdade. Elas não acreditam mais na verdade. Elas não acreditam mais em doutrinas. Elas não acreditam mais que haja um sistema que possa explicar a vida. Então, isso vai entrar em choque com as escrituras, porque as escrituras vão dizer questões morais que é assim e não pode fazer e pode fazer. A sociedade moderna, como ela não está apoiada em verdades, como ela não está apoiada nessas coisas que trazem, que você possa se apoiar como sendo verdade, porque ela pode ser verdade hoje, pode ser amanhã, ele vai falar o quê? Não, tudo bem, a Bíblia me diz que não, que isso não está certo, mas, devido às circunstâncias, mas, hoje em dia não é bem assim, mas eu posso fazer isso. É só a gente ver o divórcio. Que acontece no divórcio? A pessoa vê nas escrituras e fala lá, não, Deus não quer que eu me divorcie. Mas, se Deus soubesse o que eu estou passando, Deus vai entender o que é necessário. Eu preciso ser feliz. Então, a felicidade determina o que vai ser verdade, não mais o dogma das escrituras. Então, veja, o mundo em que nós vivemos vai colocar em xeque se você crê nas suficiências das escrituras. De fato, você pode até professar que você crê. Você pode até concordar que sim, a palavra de Deus é suficiente para todas as coisas na sua vida. Agora, ao viver isso é outra coisa. É onde nós devemos dar atenção, então. Nós devemos buscar compreender como que está o nosso coração. Então, nós podemos sempre confessar que a Bíblia é suficiente. Agora, viver é outros 500, não é verdade? Então, a Bíblia, ela não é exaustiva. E isso a gente tem que ter em nossas mentes. A Bíblia não é exaustiva. Por exemplo, quando ela fala lá que Deus criou o mundo e que depois que Deus criou o mundo, ele dividiu, né, ele criou a luz, haja luz. Depois que haja luz, ele separou os firmamentos. E aí vai falando como que foi que Deus fez aquilo lá.
mas como as coisas estavam, como que as estruturas moleculares se formaram, né? Como que a luz veio então a iluminar, como que o caos se organizou de determinada maneira que ficou estruturado e o que que é que estrutura o cosmos para que a gente possa saber como ele funciona? Nós não sabemos disso. Ela não é exaustiva. Ela fala simplesmente Deus fez assim. Como que isso acontece nas suas estruturas mais internas? Nós não sabemos, né? Nós não temos como. A Bíblia não precisa entrar nesta questão. Por quê? Porque ela nos, ó, eu dei um exemplo aqui, né? A Bíblia ela não é exaustiva. Ela não nos diz como usar o celular. Ela não nos diz como funcionam as coisas, né? Então, jamais deixaríamos de confessaríamos que ela não, jamais confessaríamos que ela não é suficiente. Nós vamos confessar que a Bíblia não é exaustiva, ela não trata de todas as coisas. Nós vamos confessar de que ela não é, de que ela é suficiente, mas nós vamos ser confrontados com a realidade a qual nós vivemos para permanecer firme nessa certeza de que a Bíblia é ou não a palavra de Deus. E nisso nós vamos encontrar algumas infiltrações que elas são perigosas para nossas vidas. Eu vou dar um exemplo com a educação de filhos. Então, a Bíblia é suficiente para você educar seus filhos. Ela fala como você tem que educar seus filhos. Ela fala dos perigos na educação do filho. Ela fala que você precisa inculcar as verdades bíblicas na cabeça dos seus filhos. Ela tem um monte, uma porção de instruções que são de vital importância para a sua criança. Só que existem no mundo em que nós vivemos milhares de vozes de como educar uma criança. Existem milhares de cursos, existem milhares de livros, existem milhares de sites na internet dizendo como que você tem que educar o seu filho. Existe sua família, tradição familiar. Você foi educado assim pela sua avó, que sua avó educou assim sua mãe, que educou assim você. Então tem a tradição, tem um ambiente cultural onde você está inserido, né? Que todos os pais permitem que os filhos façam determinadas coisas. E todas estas vozes estão ali ao mesmo tempo que as escrituras. Muitas vezes mais tempo do que as escrituras. Porque nós passamos menos tempo meditando a respeito da palavra de Deus do que discutindo questões da vida cotidiana. Então, essas vozes estarão militando contra a nossa certeza que nós temos a respeito da palavra de Deus, da suficiência das escrituras. Aí, nós vamos começar a escutar pessoas dizendo assim, que creem na suficiência das escrituras, mas que dizem, mas a Bíblia ela é anterior à psicologia humana. Aliás, a ciência mostra que é assim, 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 assim. E aí a pessoa olha para a ciência e olha para as escrituras e fala assim, não é bem assim que funcionam as escrituras. A escritura é anterior ao estudo sociológico. E o estudo da sociologia vai falar que o ambiente onde você está inserido influencia. Isso, de fato, como eu falei, tem muitas vozes falando como nós devemos educar os nossos filhos. E nós podemos estar sendo influenciados pelo que esse mundo está dizendo a respeito da educação de filhos. Então, sim, concordo com a sociologia de que o mundo influencia, mas ele não é determinante. Então, quem é determinante? Se eu creio na suficiência das escrituras, eu creio que as escrituras são suficientes. E então, eu sei que a sociologia não é suficiente. E eu tenho que comparar o que a sociologia diz com o que a Bíblia diz. E eu tenho que entender as coisas espirituais e aplicar na minha vida, para que eu não viva de acordo com o pensamento material, com o pensamento materialista, com o pensamento econômico, com o pensamento sociológico, que vai tentar me dizer como é que eu tenho que viver. Então, veja, a sociologia vai estar competindo com a suficiência das escrituras. A Bíblia é anterior à pedagogia, né? Nós temos aí educadores, grandes educadores, que são até mesmo venerados no Brasil, e isso faz com que eu olhe por o que eles estão falando e fale assim, nossa, mas que bonito isso que ele está falando. Mas será que o que ele está falando é o que a Bíblia diz? Não, mas a Bíblia é mais antiga, né? A ciência chegou até esse desenvolvimento. Se a gente conseguir fazer isso, que eles estão falando que nós devemos fazer, o mundo vai ser melhor.
Veja, a Bíblia está falando que o mundo vai viver debaixo do pecado. E que não é a educação que vai mudar o problema do pecado. Quem vai mudar o problema do pecado é Jesus Cristo. Então a Bíblia é suficiente para nos falar o caminho da salvação, enquanto o mundo vai estar querendo apontar para uma outra salvação, vai apontar para a sociologia, vai apontar para a psicologia, vai apontar para a pedagogia e vai falar que estas coisas vão nos trazer um mundo melhor. E quando a gente começa a acreditar que isso pode nos trazer um mundo melhor, sem levar em consideração o pecado humano, eu estou já ignorando, então, as Escrituras. Então, difícil dizer que a Bíblia é suficiente para educar o filho, né? Muitas coisas que a Bíblia fala para fazer, dificilmente nós fazemos. Então, é aí que entra a questão. Educar os filhos, segundo as Escrituras, exige que você conheça as Escrituras e que você aplique essas verdades todos os dias, quer sentado, quer ao almoçar, ao levantar, ao caminhar, onde você estiver, você vai estar falando a respeito do que Deus fez no mundo, de como que Deus criou o mundo, de como que Deus fez todas as coisas, de como que Deus se revelou ao homem. Então, veja, o assunto das escrituras é diferente da escritura do assunto do mundo. Então, é neste momento, visando o meu bem-estar, que eu acabo trocando a suficiência das escrituras pelo que o mundo está dizendo, e que as coisas que o mundo está dizendo acabam se infiltrando no meu pensamento, e quando eu for ver, eu já professo a suficiência das escrituras, mas eu vivo de modo diferente. Então, essas coisas vão fazer com que eu viva de modo contrário às escrituras. Mas devemos ter em mente que a Bíblia é a palavra viva, duradoura e verdadeira de Deus. Quantas ideias, quantas coisas humanas já existiram desde que o homem existe? Qual é a única que permanece até hoje? As Escrituras. Então, só aparece psicólogos, somem psicólogos. Freud um dia surgiu como um grande psicanalista. Freud um dia sumiu, depois que um sucessor, que um pupilo, que um melhor aprendiz dele se tornou psiquiatra. E ele aplica uma outro tipo de psicologia que põe em desuso a psicologia freudiana. E ela vai servir somente como base, mas ela já é descartada pela maior parte da academia. Então você vai começar a ver que a verdade foi se desenvolvendo e aquilo que foi determinado verdade como um dia já não é mais. Só que veja, nada se desenvolveu além das escrituras a ponto de ela deixar de existir e de ser verdadeira ainda hoje. Essas coisas surgem, as novas filosofias surgem e somem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Segunda Pedro, o apóstolo Pedro vai nos ajudar a compreender isso na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, quando ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daqueles que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vou parar aqui por enquanto, porque Pedro ele já nos dá a principal indicação nesse versículo, né? Visto que se pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas. Veja, Pedro está falando que todas as coisas que conduzem à vida e à piedade foi nos dada por Deus. Então, as coisas que a Bíblia é suficiente são aquelas que nos conduzem à vida e à piedade. Ou seja, ao relacionamento com Deus e ao relacionamento com o próximo. A vida, que é a vida eterna, e a piedade, que é o amor entregue para as outras pessoas. Então, a Bíblia nos fornece tudo o que é necessário. É uma questão de convicção. Eu acredito nisso? Você acredita que a Bíblia te dá todas as coisas que conduzem à vida e à piedade? É uma questão de aplicação. Se você acredita que a Bíblia te dá todas as coisas, então agora você precisa viver de acordo com o que a Bíblia diz. É uma questão de aplicação. Eu creio, eu vivo. Isso é confessar a suficiência das Escrituras. Confessar a suficiência das Escrituras não é você falar que crê, mas vive conforme o mundo te ensina. Confessar a suficiência das Escrituras, então,
exige que você conheça as Escrituras, para que você possa julgar todas as coisas e considerar aquelas que são de acordo com a palavra de Deus, ou não. Então, segundo Pedro, versículo 4, ele vai continuar isto. Então ele fala, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes, o quê? Promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções das paixões que há no mundo. Então, as Escrituras são suficientes para me conduzir à vida e à piedade, porque ela me dá as preciosidades, né? Nos foi doadas as suas preciosidades e as suas grandes promessas, pelo meio das quais eu vivo e não pelo que o mundo me ensina. Então, a Bíblia me dá esperança, a minha esperança é o retorno de Cristo. A minha esperança é o fim das coisas, daquilo que Cristo já conquistou para nós. A minha esperança não é a psicologia que vai dar uma forma mágica de educar meu filho. Não é a psicologia, não é a sociologia que vai me dizer qual que é o melhor presidente que eu tenho que votar. Não é a pedagogia que vai falar qual que é a melhor escola que eu tenho que colocar meu filho. É as escrituras. O mais importante é a aplicação das escrituras à sua vida, porque elas são preciosas, preciosas promessas. Pedro usa essa palavra 2 vezes. Fala da preciosidade do sangue de Cristo e preciosidade das promessas de Deus. As duas são aprendidas pela palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, quem vai ser a salvação não vai ser Cristo, vai ser as coisas que este mundo tem a nos oferecer. Sem a palavra de Deus, a nossa esperança não vai ser Cristo. Sem a palavra de Deus, nós vamos acreditar nas promessas dos políticos. Nós vamos acreditar nas promessas das filosofias existentes no nosso mundo. Mas o que Pedro nos diz, que o que é precioso é o sangue de Cristo que nos dá a vida. E as promessas de Deus que nos conduzem, que nos fazem ser coparticipantes da natureza divina. Olha que belíssimo isso. É a ideia de que pela palavra de Deus nós somos transformados dia a dia à imagem de Jesus Cristo. Então, essa é o propósito das Escrituras. Não é nos tornar uma pessoa melhor aos olhos deste mundo, mas nos transformarmos à imagem de Jesus Cristo. E para isso, eu preciso olhar para as Escrituras como sendo suficiente para a minha vida. E que vai ser muitas vezes contraditório ao que o mundo está dizendo. Eu preciso ter coragem de viver da maneira que a Bíblia não me diz. 1 Pedro, então, nós vamos lá no capítulo 1, versículo 22 e 25, que ele diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então veja que Pedro vai falar para nós a respeito do amor fraternal, o amor sincero e o amor de todo o coração. Então, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra, tendo em vista um amor sincero e tendo em vista um amor de todo o coração, uns para com os outros, pois sois regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Então veja, aqui é interessante, a Bíblia está falando de um amor sincero de todo o coração. Todos nós que somos casados, não queremos ter um amor sincero, mesmo os que não são, todos nós, todo ser humano. Quem é que não quer um amor sincero? Quem é que não quer um amor de todo o coração? Não é verdade? A Bíblia está nos falando, então, a respeito de sujeitar a minha mente, né? Tendo purificado a minha alma pela obediência à verdade. Então, é a questão de subordinar a minha vida às Escrituras, em obediência à verdade que Deus revela.
não a que este mundo revela. E ele vai fazer essa distinção entre um e outro, porque ele vai dizer que fostes regenerados não de semente corruptível. Ele está falando da regeneração, que nós somos uma nova criatura, todos nós que cremos em Jesus Cristo nascemos de novo. É o Espírito Santo que está no nosso coração, que testifica das coisas espirituais para conosco, para que as verdades das Escrituras continuem sendo verdade para nós. Sem o Espírito Santo, as verdades das Escrituras não passam de lendas, não passam de contos. Então, nascer de novo é o que nos capacita a sermos uma nova criatura de uma semente incorruptível. Então, veja, o homem caiu, Adão pecou, toda a humanidade se fez maldita por causa disso. E aí vem a humanidade, os seres humanos elaborando técnicas, elaborando filosofias, elaborando pensamentos e falando para nós como que se deve viver. Enquanto que nós, crentes, que nascemos de novo, temos a palavra revelada de Deus, verdades que nos levam à vida e à piedade, promessa e que traz para nós preciosas promessas a respeito da vida. E nós vamos dar atenção para quem? Nós vamos dar atenção para esses homens caídos ou para a palavra de Deus que é pura? Então, se nós nascemos de uma semente incorruptível, por que nós vamos nos contaminar com semente corruptível? E é curioso, então, que Pedro continua e ele faz um contraste entre as coisas que são visíveis e temporal com aquelas que são invisíveis e terrenas. Quando ele diz, olha lá, pois toda carne, ele está falando das coisas do mundo, tá? Ele está falando da carne corrompida, né? Que ele já tinha falado do incorruptível, e agora ele está falando, quando nós nascemos de semente corrupta, corruptível, que já está corrompida, uma semente que já está corrompida. E aí ele faz uma alegoria. Alegoria não, ele faz uma ilustração, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Então você tem uma erva que tem uma flor. E aí ele diz o quê? Como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. O que isso significa? Significa que o homem que é nascido de uma semente corrupta, ele vai nascer, vai frutificar, vai crescer, né, o caule ali, vai nascer o seu fruto, vai dar o seu fruto, ele vai morrer e o seu pensamento também vai morrer. Foi o que eu falei. Freud cresceu, deu o fruto dele. Freud morreu, outro veio e substituiu o pensamento dele. Então, o pensamento humano está sempre sendo sobreposto. Um sobrepõe o outro, um sobrepõe o outro, porque o pensamento humano não é perfeito. Então, Pedro faz uma comparação de que a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Nada pode superar ou sobrepor as verdades das Escrituras, por isso que ela permanece até hoje. Então, ora, esta palavra é a que vos foi evangelizada. Então, veja só, a palavra de Deus é aquela que é invisível e eterna. Ela não seca e não murcha. Ela é para sempre. Então, Pedro fala que essas questões de vida, de amor fraternal, de amar de coração, é uma questão de ser nascido de uma semente incorruptível, porque crê na palavra de Deus, que é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que é esse ouvir o que é temporal que Pedro está falando lá? Bom, são as vozes atraentes que nós escutamos. São vozes interessantes, são bonitas, são agradáveis, são brilhantes, feitas para atrair a nossa atenção mesmo, para chamar a nossa atenção. São assim como a flor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Porém, a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é isso que nós devemos olhar. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada, diz Pedro. O que isso quer dizer? Pedro, quando ele fala a respeito da erva que seca e cai a flor, ele está se referindo a uma passagem de Isaías 40. Lá que esse texto começa com clamai ao Senhor, clamai, consolai, consolai, né? Porque até o capítulo 39 de Isaías vem falando do que Deus vai fazer. Ele vai destruir tudo. Ele vai dar um fim em todas as coisas. Todo mundo vai ser levado cativo. Todo mundo vai para a Babilônia. O Nabucodonosor virá, vai destruir Israel, depois virá, vai destruir Jerusalém e vai levar todo mundo cativo para a Babilônia. E aí o que vai acontecer? Chega no capítulo 40, agora ele começa a consolar o povo.
E aí chega então nesse versículo que nós estamos dizendo, 40, versículo 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? E aí vem a resposta, toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva seca. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isso daí foi antes de Pedro. E Pedro está afirmando isso, né, 600 anos depois, 700 anos depois. E aí o que nós temos então? Veja só, Isaías continua aqui. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com o poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Veja, essa é anunciar. Consolai o povo. Anunciai, clamai, né? Não confio no homem. Não é no homem que você tem que confiar. Por quê? Porque é Deus que virá com poder. É o braço do Senhor que dominará. E é Ele que trará o seu galardão. E diante dele, seus braços recolherá seus cordeirinhos. Veja, como um bom pastor. E os levará nos seios que amamentam. Eles guiará mansamente. Deus falando que vai recolher o seu povo. Então, quando Pedro está escrevendo aquilo, Pedro tem isso em mente, que a palavra de Deus tem o propósito de anunciar as boas novas de que Deus vem para acabar com todo o mal deste mundo, e ele virá como um bom pastor a nos conduzir, a nos levar para a salvação. E o meio para que isso aconteça, para confortar o coração dos judeus, era justamente a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vem para nos anunciar a salvação. Isaías anuncia a salvação do cativeiro babilônico. Então Pedro cita Isaías 40 para nos lembrar disso. Nós podemos ser influenciados pelo mundo, nós podemos ficar vislumbrados em como as pessoas vivem bem, ficar admirados em como as pessoas fazem as coisas, ficamos admirados com as grandes coisas que os outros possuem, que eles conquistam. Nós gostamos de ter uma cultura humanitária, de ver como as pessoas se preocupam um com o outro. E aí essas coisas vão influenciando a nossa mente, vão entrando na nossa cabeça e nós vamos nos perdendo daquilo que é fundamental das Escrituras. Nós vamos esquecendo que essas pessoas precisam das boas novas. Nós vamos nos esquecendo da preciosidade das promessas do Senhor. Nós vamos nos esquecendo do amor fraterno, do amor sem fingimento que Deus nos dá. E nós começamos a pensar que nós queremos uma vida igual este mundo tem. E nós então abandonamos a palavra de Deus porque nós não acreditamos que a palavra de Deus é suficiente para que possamos ter a vida eterna, para que possamos ter vida. Não é suficiente para as coisas deste mundo. Por que que isso acontece? Porque eu não estou usando as Escrituras para observar este mundo e compreender as coisas que este mundo tem me ensinado de errado. Eu tenho preferido abraçar as coisas que vêm de uma raiz corrupta, em vez de abraçar a incorruptibilidade do amor de Cristo no meu, do novo nascimento que Ele me deu por meio do seu sangue derramado na cruz. Esta é a suficiência das Escrituras. Significa que nós, por meio dela, anunciamos as coisas que conduzem à vida eterna. Se você está falando a respeito de política, como se a política fosse resolver o seu problema, se você está falando, discutindo que uma escola melhor vai te dar coisas melhores para o seu filho, se você está discutindo que você precisa de um melhor emprego para poder mudar de casa, para mudar em um lugar melhor, você está, sim, sendo influenciado pelas coisas deste mundo e está, sim, abandonando a suficiência das Escrituras de conduzir você à salvação. Você não está sabendo julgar as coisas deste mundo que são perecíveis e abraçar as coisas que são eternas. Então, precisamos das Escrituras. Esta é a suficiência das Escrituras, anunciar as coisas que conduzem à vida eterna. E isso deve nortear a sua vida.
E se você tem um amor sincero, e você tem um amor fraternal, você então vai fazer o quê? Você vai anunciar as verdades das Escrituras. Por quê? Porque elas são suficientes para salvar e conduzir todas as pessoas para a piedade. Percebe, irmãos? Nós devemos tomar cuidado, pois quando nós falamos que a suficiência da Escritura, que a Bíblia é suficiente, nós devemos viver de acordo com o que nós falamos. Nós aprendemos que a doutrina da suficiência é basicamente a doação da parte de Deus de todas as coisas que são necessárias para a vida eterna e para a piedade. Como Pedro falou, nós podemos crer nisso, mas até onde colocamos isso em prática? Será que temos aplicado essas verdades em nossas vidas? Em algumas áreas da nossa vida, como familiar, por exemplo, a cultura pode se infiltrar e tentar enfraquecer a suficiência da Escritura. É necessário que nos recordemos que a Escritura por si só é a palavra viva, duradoura e verdadeira. E isso é suficiente. Pedro relembra em sua primeira epístola a imagem que Isaías fez de Deus como pastor, guiando o seu povo Israel ao voltar do seu exílio na Babilônia. E para isso eles precisavam atravessar um grande deserto. Mas eram justamente as promessas do Senhor que nutriam o coração daqueles homens em atravessar novamente o deserto da Babilônia até a Jerusalém, para encontrar uma Jerusalém destruída e poder reconstruir, como nós vemos, com alegria no coração, como nós vemos lá em Esdras e Neemias. Então, são essas promessas que nos conduzem à vida. Por mais que Esdras e Neemias Neemias tenha sido confrontado com relação às pessoas, com relação ao que eles estavam fazendo, terem inventado mentiras, eles estavam firmes na certeza de que o Senhor era com eles, porque eles estavam de olho nas promessas do Senhor. Ninguém suporta a pressão deste mundo se não estiver firmado naquilo que Deus falou. E Neemias suportou, e o povo suportou, e o povo prosperou, e o templo foi reconstruído, e a adoração foi retomada. Então Pedro também tem em mente, ao relembrar Isaías, as necessidades de pregar as boas novas para a glória de Deus. Pois o propósito da palavra de Deus é nos reconciliar com Deus para a vida eterna, não para coisas que irão passar, mas para as coisas que serão eternas. Que Deus possa abençoar o nosso coração e encher dessa rica palavra de Deus. Que nos alimentemos ricamente dessa palavra que é viva e eficaz, que nos conduz à piedade e à vida eterna. Que Deus os abençoe grandemente e até o próximo estudo, se Deus assim permitir.